Então, boa noite, pessoal. E como prometido, hoje ia ser o dia do Fibonacci. Nós já vimos durante esse período todo que a gente está junto, é, o que é um gráfico, que o gráfico a gente pode interpretar de várias escolas, né? E aqui a escola que nós adotamos para entendê-lo é a técnica de gráfica, né? É, Nós vimos também que o gráfico deixa rastro, ok? E a gente consegue, através desse rastro que ele deixa, fazer a sua interpretação. E aí a gente abre de novo mais um parênteses, onde nós temos algumas teorias. Nós vimos algumas dessas teorias, como poderíamos interpretá-la. E hoje nós vamos fazer um novo aprendizado. Porque todos esses elementos que nós vimos até então, ele não passa pelo quesito preço propriamente, mas sim dos rastros que foram deixados. Hoje nós vamos olhar o comportamento do preço, a dinâmica do preço. E isso a gente consegue mapeando ele através de uma estrada. E essa estrada se chama Fibonacci. Ok? No entanto, ainda que alguns de vocês querem já entender, já de cara, a gente vai começar pela teoria, não tem jeito, tá? Talvez não dê tempo hoje da gente partir para a prática, mas a gente precisa passar de novo por essa parte teórica para que a gente consiga formalizar melhor o que é o Fibonacci. Opa, Fibonacci. Não, vou deixar Fibonacci mesmo. E tem diferença, porque Fibonacci é a estratégia que o Marco Aurélio praticava, né? E eu não me meto a querer aplicá-la, porque eu não fiz o curso propriamente direito com ele. Eu fiz coletâneas, aprendizados e conversas com pessoas que fizeram o curso com ele. No entanto, o que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje vai ser os nomes comumente dados para o FI, a formação dos níveis e seus objetivos, a formação dos níveis através de alguns recursos matemáticos, né? Que acho que na verdade não seria nem plural, seria só singular, acho que é singular. Não, plural. Descobrindo a formação dos níveis de retração e expansão de Fibonacci, e depois a gente faz um resuminho bem enxuto para poder condensar a informação que nós criamos aqui, ok? Show de bola? Então, vamos deixar bem grandinho aqui, para poder ficar fácil para vocês enxergarem. Deixa eu ampliar aqui para mim ver. Eu estou enxergando bem no celular, então quem estiver pelo celular vai estar vendo também. Bem, bom, vamos começar aqui, ó. Os nomes que comumente são dados para FI são proporção áurea, né? Talvez vocês já devam ter visto isso, proporção dourada, número de ouro, número áureo, perdão, de áureo não, número áureo, razão áurea e razão de ouro, tá? Então, todas essas formas aqui, elas acabam sendo a forma como é conhecida o FI, ok? Eu deixei 2 vídeos no grupo, e se vocês assistiram, vai te ajudar muito, muito mesmo a entender o que eu vou estar falando aqui. E se vocês assistiram mais ainda, né, os vídeos que eu sugeri, que está lá no canal, vai ajudar mais ainda, porque agora aqui a gente vai estar amarrando aquilo que vocês já assistiram com aquilo que a gente vai estar colocando de teoria agora, ok? Então, essa pequena parte aqui, eu acho que não vale a pena a gente ficar perdendo muito tempo, porque o que a gente quer falar não é do FI, literalmente, como se calcular, como se achar. A gente está querendo mostrar ele na prática, ok? Então, vamos trabalhar ele na prática. Ou seja,
esse número áureo que tanto Φ quanto Fibonacci acabam se cruzando, e para mim eu sempre falo que eu costumo chamar eles de sinônimos, né? Ele tem uma forma como foi descoberto, como foi encontrado essa numeração, ok? Então o que a gente vai fazer agora é exatamente encontrar como é que eles foram criados, ok? Então, nós vamos ter aqui uma sequência numérica que indica quantos números a gente está analisando, ok? Mas essa sequência numérica, ela é a de infinito. Ela vai até infinito mesmo, tende a infinito. Para todos que fizeram faculdade, entende o significado de tende ao infinito. Então, é isso aí que essa numeração aqui significa para a gente, ok? Porém, a sequência de Fibonacci, nós já esboçamos ele em um outro momento, ok? Logo, não há necessidade de explicações de como que ele se desenvolveu aqui. Porém, essa aqui é a sequência que nós vamos estar olhando. Não peguei uma sequência muito longa, peguei somente 22 elementos de sequência de Fibonacci para a gente colocar aqui, para a gente conversar, que eu acho que já é mais que suficiente. E, na sequência, então, o que nós temos? A primeira numeração, que é o número 1,618, tá? Todos eles estão com mais de 3 casas, mas a gente trabalha só com 3 casas no final de tudo. Eu deixei aqui só para que vocês possam olhar e entender o que nós estamos fazendo, ok? Então, a sequência que foi utilizada para poder chegar a esse número aqui foi pegar o número, o atual, que seria o 2, né, dividido pelo anterior. Eu não coloquei o 0 porque 1 dividido por 0 é 0, né? Então, quer dizer, coloquei, mas não tem nada aqui, né? Já esse segundo é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pegando o próximo e dividindo pelo anterior, ok? Então, com isso, a gente passa a ter uma numeração lógica em relação a todos esses elementos que foram divididos dentro dessa mesma característica. Ó. Pega o atual, divide pelo anterior. Pega o atual, divide pelo anterior. E aí, aquilo que eu falei para vocês, naquela aula também que nós conversamos sobre Fibonacci, que existe uma certa instabilidade e a partir de determinado momento é que dá uma estabilidade para o sistema, né? Então, veja que até o sexto numeral da sequência de Fibonacci, existia uma certa instabilidade numérica para chegar a um ponto, a um valor comum. No entanto, a partir aqui do sétimo elemento, é que ele começa a se estabilizar e dá o formato de ficar mesmo com a numeração de 1,618, ok? E esse é o número que a gente utiliza como primeiro nível de Fibonacci que a gente entende ser importante para nós, ok? Então ele foi adquirido através de uma divisão. O segundo que nós utilizamos é a inversão do primeiro. Ou seja, simplesmente pegamos o primeiro e... Opa! É isso? Ah, sim, perdão. Agora nós invertemos. Ao invés de dividir o atual pelo anterior, agora é o anterior dividido pelo primeiro. Ok? Então, com isso, a gente consegue ter um valor que ele acaba sendo o inverso desse primeiro. Ok? Nós também conseguiríamos fazer essa mesma conta se nós pegássemos 1 e dividíssemos... Opa, mas eu preciso colocar a divisão. E ele tem que... ele tem que ter mais casas, né? Senão não vai. Olha lá. Ok? Então, se nós quiséssemos simplesmente pegar esse número que foi encontrado e fazer uma divisão pelo inverso, também daria certo. Eu não precisaria fazer
a divisão inversa aqui. Mas eu fiz a divisão inversa para ficar evidente aqui para vocês como foi que nós trabalhamos, ok? Ou seja, já de cara, então, nós temos dois valores, ok? 1,618 e o 0,618. São os dois números mais importantes para nós, ok? Que nós vamos conversar quando nós estivermos nesse momento aqui de formação dos níveis de recursos. Não, o próximo aqui, que é a formação dos níveis e seus objetivos. Ok. O próximo que nós procuramos e encontramos também parte do anterior. Ou seja, eu vou já até ampliar aqui um pouquinho mais, que é a raiz quadrada do anterior, que é esse daqui, né? A coluna F é o anterior nosso. Então, nós vamos partir da raiz quadrada do anterior. Tá aqui, ó, raiz quadrada do anterior. Com isso, consequentemente, a gente passou a encontrar o 1,272, ok? E, consequentemente, o inverso também, pegamos o inverso e extraímos a raiz quadrada dele. Consequentemente, nós encontramos o valor de 0,786. Então, temos já agora 4 numerações, ok? E, muito importante, esse diferencial que nós temos entre a coluna G e a coluna I, e a coluna F e a coluna H, ok? Logo ali na frente eu explico melhor esse diferencial que existe entre esses dois elementos. O terceiro elemento que a gente procurou para descobrir foi o φ ao quadrado. Então, simplesmente a gente pegou o anterior e elevou ele ao quadrado. Consequentemente, nós viemos a encontrar um número de 2,618. Ok? Então, veja que existe uma semelhança entre o primeiro, que nós estamos chamando ele de anterior, depois encontramos o inverso do anterior, e agora nós achamos aqui na coluna J uma numeração que é bem similar a esses outros dois primeiros, ok? Ou seja, 0,618, 1,618 e agora 2,618. Porém, se eu aplico o inverso desse φ ao quadrado, nós vamos já de cara encontrar também mais uma numeração, que ela faz parte desse conjunto aqui, ó, da coluna G, e agora o K faz parte desse conjunto aqui. Consequentemente, agora, a gente vai fazer o mesmo critério que você já conhece, que é somar o anterior com o posterior. O atual com o anterior, perdão. Ok? Que isso é Fibonacci. Então, quando a gente faz esse critério aqui, a gente vai encontrar um número de 4,236, já no formato estabilizado, antes da instabilidade aqui. Ok? Então, quando a gente tem esse numeral, também se eu aplicar o inverso em cima dele, eu passo a encontrar mais um número que é o 0,236. Ok? E aí, se eu extrair a raiz quadrada do inverso, eu passo a encontrar o 0,486. Ok? E se eu somo também, ao invés de somar um após o outro, né, como normalmente a gente faz, e se eu fizer pulando mais que um elemento? Ou seja, e se eu pegar esse elemento 2 aqui e somar com o 4? Né? O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o 486. Ok? Agora, e se eu somar o 3 e o 4, que é a soma normal, regular, que se faz em Fibonacci? A gente vai encontrar o 6,854.
Ok? Então, nesse formato, dá para a gente ir encontrando... Eu esqueci de falar aqui, escrever aqui quem é isso aqui. Era o sétimo, né, passo, onde a gente extraiu a raiz quadrada. Ok? Extraiu a raiz quadrada do... meu querido. Da soma que nós fizemos aqui do 6. Ok? E já... Jesus! Já aqui, o que nós fizemos foi o inverso da soma. Ou seja, se aqui nós fizemos a raiz quadrada, aqui nós fizemos o inverso da soma. Logo, nós obtivemos aqui mais um valor, que é o 0,1459. Ou seja, a partir daqui, se eu continuar fazendo, eu vou começar a repetir esses valores. Então, eu já parei por aqui e não vamos mais trabalhar como que é o desenvolvimento desse cálculo, para poder chegar à numeração que a gente conquistou já até aqui. Ok? Ela não vai mudar mais. Ela vai começar a se repetir. Alguma dúvida aqui, pessoal? Ok. Perfeito. Então, já de cara, eu vou fazer o resuminho aqui, só para poder fixar, então, o trabalho que foi feito, ok? O resumo da metodologia. Ou seja, nós temos uma sequência de Fibonacci, que ela, como eu disse, ela é ad eterno, vai embora, ok? Temos o φ que nós encontramos a partir da divisão que nós realizamos aqui, que foi o atual pelo posterior. E aí, o inverso, nós fizemos ele anterior. Isso, o atual pelo anterior. Obrigado. Sempre quero falar posterior, não sei porquê. Me corrija, gente, não deixa eu pagar gafe assim não. Então, o que acontece? Se nós pegarmos uma relação pequena como essa que eu trouxe aqui, só para a gente fazer a demonstração do trabalho aqui de cima, então nós fizemos, olha, pegamos o atual, dividimos pelo posterior. Ok? Então, com isso, ó, temos o atual dividido pelo posterior, a gente chega nessa numeração, 0,618. Ou seja, ó, todos eles foram divididos atual pelo posterior, atual pelo posterior. E ele me traz essa numeração, novamente, só reforçando, né? Eu peguei números pequenos, que onde se encontra o instável do sistema, ok? Porém, a partir de determinado instante, ele já começou a mostrar aqui para a gente, mesmo dentro desse pequeno elemento de análise, é o suficiente para você entender o conceito, uma vez que nós já trabalhamos ele aqui em cima. Então, uma vez que a gente sempre faz as divisões, sempre vai bater no mesmo valor, 0,618. Consequentemente, se eu pegar um espaço de 3, né, pegar o primeiro, pulo o segundo e faço a divisão pelo terceiro elemento, tá? Ele vai sempre trazer esse mesmo resultado para mim, de 0,382, ok? Então, tá aqui, ó, 5, pula o 8, pega o 13 para fazer a divisão, tá aqui, ó. Então, 21, pega o 55 para fazer a divisão. Então, toda vez ele vai acabar dando o mesmo resultado. Consequentemente, o 0,236, a gente pega agora 1, 2, 3, o quarto elemento. Pega o primeiro e o quarto elemento para poder fazer essa divisão. E aí, consequentemente, ele também vai me trazer sempre o mesmo resultado. Ok? Logo, esse trabalho aqui de encontrar 3 elementos aqui ficou fácil. Veja que nós não achamos em nenhum momento aqui os 50%, como eu sempre falei para vocês. 50% não existe em Fibonacci. Então, vocês viram que não existe mesmo. Ok? Nós encontramos o 0,23, o 0,38, o 0,61. Mas não achamos nem o 50% e nem o 100% nesses cálculos nossos.
Porém, a gente conquista através de outras ferramentas, né? Que é a raiz quadrada de um desses números, ou seja, nesse caso aqui, a raiz quadrada de 2, ele é 1,414. Daí o número que a gente utiliza em Fibonacci no conjunto dessa coluna F, H, J. A gente utiliza essas ferramentas e a gente encontra também mais esse elemento aqui, que é 1,41. A gente encontra também para a raiz quadrada de 3, 1,73. Ok? Assim. 1,73. E também utilizando aqui a raiz quadrada do φ, a gente encontra o 1,27. E o inverso de 1,27, a gente encontra o 0,786. Ok? Você pode falar assim já na sua cabeça, mas espera lá, parece que eu vi que ele usa o 76.4. Por que até agora não apareceu ele? E não apareceria, de fato, tá? Porque, na verdade, o 0,78 é o que aparece em Fibonacci. Mas existe uma ligeira discussão de qual utilizar, se 78 ou 76. A diferença é miséria, não vai fazer diferença nenhuma em qual dos dois você vai encontrar. E o segredo é muito simples, tá? Se você tem 100% e você tem o 0,236 e você fizer uma conta simples de esse menos esse, nós vamos encontrar o 76.4 aqui, ó. Tá? Ou seja, do todo, ok? Nós temos a igualdade de posições se nós utilizarmos esses dois aqui e não o 78, tá? Ou seja, o primeiro nível e o último nível, eles estão na mesma equivalência dentro da estrutura de retração. Ok? Esse é o motivo que eu gosto de utilizar o 76 e não o 78. No entanto, tem algumas pessoas que quando calibram o seu Fibonacci, ele coloca os dois, o 76 e o 78. Qual a finalidade? Fazer uma duplicidade de linha e mostrar o grau de importância que aquela linha tem. Ok? Assim também, como nós podemos observar que até agora nós não encontramos alguns números. Faltam alguns números ainda. Alguns não, acho que... faltam alguns números. Que é o 100%. A gente não tem o 100%. Nós não temos os 50%, que nós ainda temos que justificar a utilização dele. E ainda falta o 111.8, que ele também não apareceu aqui. No entanto, aparece 112. Eu não calculei o 112 aqui, mas ele aparece, tá? Eu não consegui uma explicação plausível para dar para vocês, mas ele aparece em cálculos também aqui de Fibonacci. Justificando de novo, eu não participei da aula presencial e sim da aula póstuma do Marco Aurélio. Então, o que eu consegui extrair, eu consigo falar para vocês. O 112 eu não consegui extrair como que aquele valor apareceu, apesar de aparecer. Então, fico devendo a explicação dele. No entanto, quando eu demonstrar para vocês o 111, a justificativa vai ser a mesma dos 76 e 78. Eles normalmente gostam de plotar as duas linhas para mostrar o grau de importância que é dado nesse ponto. Tanto quanto no 76 e 78, também eles gostam de fazer o mesmo critério, demonstrando no 111, 112. Ok? Mas, de novo, a diferença é miséria entre um e outro. Ok? Eu acho que é desprezível você colocar. E como que eu faço? Eu reforço a linha. Se aquele ponto é um ponto importante, eu coloquei nele uma linha mais grossa para poder apresentar esse grau de importância. Ok?
Muito bem, então vamos agora visualizar a formação desses níveis. Bom, eu falei para vocês que nós temos a retração. Vamos trabalhar com a retração primeiro. Ok? Então, o 0%, nós não encontramos eles, mas por consequência, ele aparece porque é o primeiro ponto de análise, né? Se nós vamos considerar aqui, só para efeito de conversa entre nós, que nós estamos olhando de baixo para cima e estamos partindo de um suporte. Mas o inverso seria também a mesma coisa, verdadeiro, ok? Só seria trocar aqui o zero pela resistência principal, ok? Onde nós estaríamos fazendo o início da análise. Mas para nós termos um norte e ficarmos conversando para nível de entendimento, nós vamos pegar uma sequência lógica de baixo para cima. Então, o zero passa a ser o nosso suporte principal, ok? E ali é a região de acumulação inicial, onde tudo começa, óbvio, tá? Mas é bom escrever para não ficar dúvidas a respeito. E aí, aqui eu já transformei toda a nossa, todo o nosso trabalho que nós fizemos aqui em porcentagem, uma vez que tudo isso aqui é porcentagem, ok? Então, se ele é porcentagem, então nós vamos olhar ele já com porcento. E já vamos olhar, inclusive, com uma só casa depois da vírgula, porque o resto é irrelevante para nós, ok? Então, oi. Isso. Exato, exato. Entendi o que você quis dizer. Mas isso, isso, perfeito, é isso aí, tá? Na hora de como traçar o Fibonacci, eu vou fazer essa explicação que você está dando agora, tá? Porque ela é muito importante, mas, entre aspas, irrelevante. Eu já fiz essa explicação para vocês da irrelevância dela. E apresentei aqui agora, quando eu falei sobre... tá ali em cima, não vou puxar. Quando eu justifiquei o motivo de usar o 76, eu já dei uma pré-justificativa de uma justificativa, ou melhor, eu dei uma pré, não, já dei essa pré-justificativa em outras aulas, porque que para mim é irrelevante, uma vez que ele tem essa semelhança agora, a partir de agora, de distâncias de linhas, de níveis, tá? O único que não está distanciado é o ponto central, ele não está num ponto ideal, mas a gente vai falar sobre isso já já. Mas você tem razão em relação a essa análise que você está falando, tá bom? Então, ó, o 23.6, ele é o primeiro pivô de alta, é onde tudo começa, ok? Então, se nós temos que o zero é a região de acumulação onde tudo começa a acontecer, nós podemos dizer que quando nós temos o zero, opa, branco aqui não vai ficar legal. Quando nós temos a linha zero aqui, e depois nós passamos a encontrar o 23.6, essa região aqui, nós temos então, o que eu quis dizer como região de acumulação, ou região inicial de acumulação, poderíamos assim também falar, né? Ele é onde ele vai ficar aqui, ó, por um tempo batendo e caindo, ok? Batendo e subindo. Ele vai fazer essa briga. No entanto, o 23 é exatamente esse ponto, onde ele bate e faz o primeiro pivô de alta, ok? Então, ele tanto pode não chegar novamente aqui no zero, e daqui ele já voltar a subir novamente, ok? Como ele pode ainda fazer alguns repiques aqui dentro, voltando inclusive abaixo de zero, que é onde a gente coloca aqui uma linha de menos 11.8, que ele também tem essa característica de fibo violino, ok?
Então, não estranhem se isso acontecer, mas essa é a região onde essas coisas acontecem. É um range onde a acumulação se dá, ok? Aí temos... Oi, oi, isso, isso, exato, exato. É isso aí mesmo, a lateralização. Já se nós temos o 23 como a formação do primeiro pivô de alta, esse pivô, ele vem se quebrar, né? Então, 0, o 23,6. E aí nós temos aqui, para poder ficar diferenciado, o 38. Se nós temos a seguinte situação, o mercado iniciou aqui dentro da região de acumulação, deu uma dançadinha, iniciou 23, iniciou o pivô de alta. É lá no 38 que ele faz a primeira quebra de movimento, ok? Então é a primeira quebra do pivô de extensão, pivô de impulsão, né? Que ele vem fazer essa correção aqui, ok? E aí, consequentemente, nós passamos para o 48,6. O 48,6 não existe, a gente não usa ele. No entanto, no lugar do 48,6, a gente vai usar 50%. Por que a gente vai usar 50%, Raio? Não vai fazer, então, a coisa ficar bonitinha. Porque o que a gente quer é ter um movimento simétrico dentro desse ambiente. E nós estamos conquistando ele a partir do instante que a gente começou da linha 0, aí a gente fez a 23, aí a gente faz aqui a 38, e aí a gente tem a 50. A 50 vai mostrar para a gente exatamente a metade desse caminho aqui. Se nós tínhamos esse tamanho, o que eu espero daqui para frente é que nós tenhamos o dobro do tamanho. E aí a 48 vai tirar essa simetria do desenho que a gente está buscando. Ok? Com os 50% a gente consegue estabelecer o meio do caminho. Ok? E daqui para cima construir também a mesma característica, o mesmo trabalho que nós fizemos daqui para baixo. Por isso que eu justifiquei a utilização do 76 aqui em cima, para poder ficar na mesma distância que nós temos aqui embaixo. Ou seja, o primeiro movimento e o último movimento, eles serão semelhantes. Eles não terão diferenças. Ok? Porém, continua com a mesma ideia. Ele é o início das resistências do primeiro pivô. É a partir daqui que vai começar a existir aquilo que a gente chama de briga dentro dessa região, que começou aqui, ó, no 23. Quando você entra dentro do 23, cara, você, se não quer brincar, não desce pro play. Não é assim que o pessoal fala? Então, se você não quer brigar, não entra no 23, porque se você entrou no 23, vai ter briga, vai ter movimentação e vai ter uma coisa que é o início de tudo. Aqui começa o filé mignon, ok? Então, se você entrou no filé mignon, nós estamos no 38 no filé mignon, no 58 no filé mignon. E a gente quer ver onde esse filé vai dar. Então, o 61,8 é a início de resistência do segundo pivô, ok? Porque uma vez que, como eu disse, nós temos a linha 0. Não é você. Nós temos a linha 0. E já vou desenhar a linha 38, que eu falei para vocês que era onde quebrava o primeiro pivô, ok? Então, se ele chegou aqui e fez um movimento de correção, ora,
eu tive um novo movimento de impulsão. E onde é que esse movimento de impulsão vai quebrar? Ele vai quebrar no 61.8. Ok? Claro que isso aqui pode não ser tão bonitinho assim, tá, pessoal? Pode ser que ele venha aqui e faça esse movimento aqui, ó. Ok? É normal isso aqui. Ou seja, a gente costuma falar que esse movimento que ele fez aqui, quando ele subiu e desceu, é quase que testando essa linha, esse nível, para depois ele chegar aqui. Agora, o que eu quero dizer é que quando é quebra. Não é teste, não. Tem uma resistência ali, ok? E aí onde ele pode chegar? Ele pode chegar até a linha zero, ok? Porque é região de briga. E aí vai depender da força dos vendedores em relação à força dos compradores, ok? Mas é isso que vai acontecer aqui dentro. E aí nós vamos para o 78.6. Ele passa a ser os nossos objetivos finais desse uptrend, ok? Essa tendência de alta que nós iniciamos é exatamente onde nós queríamos chegar. E o que nós queremos chegar e ver é exatamente esse ponto aqui, do 23 ao 78, ou 76, como é utilizado comumente por nós aqui. E essa região é o filé mignon, ok? Uma vez que você viu ele entrar no 23, o que nós esperamos que aconteça é exatamente esse movimento de chegar lá. Então nós temos aqui o 76, o 76 e nós temos o 23. Tem alguns traders que eles nem utilizam, ele não usa, eles tiram esses três elementos aqui. Eles não querem ver. Porque eles acreditam que basta você ter na sua frente a indicação do início do pivô de alta e o término dos seus objetivos. Uma vez que você tem essas duas linhas, o que tem aqui no meio, ele se torna irrelevante. Vai chegar no 78. Vai. Cara, é inacreditável. Ele entrou, você pode clicar, fecha os olhos e vai tomar café. Entendeu? É incrível. A entrada dele. É isso aí. Você precisa pegar o ponto de entrada dele, tá? Ter um bom stop, ok? Porque, como eu disse, ele pode chegar, inclusive, a vir aqui embaixo, né? Vou colocar aqui embaixo como aqui em cima, né? Que é o menos 11, menos 11,8, né? E que não estaria errado eu desenhar ele aqui, porque quando a gente puxar ela de cima para baixo, o menos 11,8 vai ficar lá em cima, e ele vai estar como valor negativo também, né? Ele não vai deixar de ser negativo. Ok? E aí nós temos o 100%. Ora, se eu tenho que o zero é o suporte principal e é a região de acumulação inicial, eu tenho que o 100% é a resistência principal, é o topo. Se eu tenho um fundo, tem que ter um topo. Ok? Então, esse daqui é o Fibonacci de retração. O que a gente busca com esse Fibonacci de retração? Então, vamos para a luzinha branca. Não, preta. Luzinha preta é melhor. Primeiro, o que eu busco através de um Fibonacci de retração é enxergar onde nós temos uma resistência
e onde eu tenho um suporte. Tá? Então, já de cara é isso que a gente está buscando. Então, o que eu tenho de suporte e resistência é o 100% como resistência e o 0% de suporte. Ok? Tracei uma Fibonacci. Minha Fibo, ela mostra para mim, primeiro, um suporte, se eu peguei para traçar e analisar um movimento que é de subida, ok? Ou o oposto, né? Que eu tenho uma resistência que virou um suporte agora de descida, ok? De qualquer forma, depende de como a gente vai estar traçando e a gente vai explicar aqui direitinho agora como que que a gente vai fazer, ok? Então, se perguntar para vocês, onde que está o suporte e a resistência da Fibo? 0 e 100%. Já de cara. Ok? E mínimo máximo. Então, ó, inicialmente, vamos dizer o seguinte, ó. O mercado, ele vinha vindo sorrateiramente, alguém que não queria absolutamente nada, e aí de repente ele encontra esse suporte, ok? E aí o preço faz um pullback. Até onde vai esse pullback? Não sei. Ok. Então, eu acho que eu vou até fazer melhor aqui esse desenho para ficar mais corretamente. Se não, mais corretamente ainda. Então, a partir daqui, ele já veio e encontrou o suporte. Aqui fica melhor para vocês entenderem de fato o que nós estamos fazendo. Então, o mercado vinha descendo, suporte, começou a subir. Show de bola. E agora, o que eu faço, José? Entenda o seguinte. Se nós temos o 0 e o 100%, significa que o mercado, o preço, perdão, o mercado não, o preço ele graduou de 0 até chegar lá onde era o 100%, tá? Então, o movimento de 100% da pernada vigente foi esse aqui, ok? Mas eu não quero ver a graduação aqui. Eu quero saber essa graduação aqui, ó. Onde é que você parou? Ok? Então, é ele que eu estou buscando. Então, se é ele que eu estou buscando, eu venho aqui embaixo, coloco o 0 aqui, o 0%, ok? E vou puxar lá para cima esse cara e vou levar o 100% aqui para cima. Ok? Então vai ficar 0, 100. Com isso, o que nós vamos ter? Deixa eu escrever de fato aqui 100. E aí vai ficar o 100% aqui. Então, o que eu consegui com isso aqui agora? Eu consegui ter 0. Aí ele vai mostrar para mim aqui, ó, o 23, o 38, o 50,
o 61 e o 76%. Então eu posso falar que essa retração ela bateu no 38. E aí o que ele fez quando ele chegou no 38? Começou a cair. Ok? Era isso que eu estava interessado. Meu interesse principal era saber onde é que essa retração ia acabar acontecendo. E isso aqui é importantíssimo para nós, tá? Não é pouco importante, ele é muito importante. Saber onde é que foi que parou. Tá? Porque uma coisa é ele parar aqui. Outra coisa é ele parar aqui no 61.8. Ok? E aí, esse ambiente aqui, que eu desenhei de 0 a 100%, ele é o que nós chamamos de fibo interna. Ok? Então, tudo que nós temos aqui é a fibo interna e nós podemos falar que esse daqui é o Fibonacci de retração. Ou, depende da plataforma, ela vai dar um nome diferente, né? Pode ser preço de retração, como é o da Nelogica, né? Mas esse aqui é o Fibonacci de retração, tá? É a fibo interna. Opa, eu preciso clicar, né? É a fibo interna, tá? Isso aqui. E é importante você decorar tudo aquilo que eu falei de cada linha da formação para cada um dele, ok? E o que é mais importante para nós? Seria o que eu falei de essa região ser a mais importante. Aí você pode me perguntar assim, epa, Luiz Carlos, você falou para mim que se entra no 23 vai parar lá no 76. Então, e é por isso que a gente faz o acompanhamento da retração de Fibonacci, ok? Porque aqui você só teve um pullback, você não estava trabalhando o conceito propriamente da retração do outro formato, ok? Então, quando a gente começar agora a entrar dentro do trabalho de retração, é esse daqui, ó. É o movimento, é através desse movimento aqui, mas aqui. Esse aqui que a gente vai olhar, se eu estivesse analisando, para poder falar, para responder para você. Ele está dentro do filé mignon, ok? É esse movimento de queda que está mostrando para mim esse movimento que eu queria que era dentro do filé mignon. No entanto, quando eu traço ele aqui, eu estou buscando retração, eu estou buscando quanto de pullback que ele fez. E se ele fez um pullback de 38, a minha expectativa agora é que ele saia da fibo interna e vá para a fibo externa, ok? E se ele vai para a fibo externa, eu espero que ele chegue num ponto aqui, qualquer. Mas eu tenho um valor para ele, tá? E aí, a hora que tiver na externa, depois de explicar a externa, a gente volta de novo para poder conversar sobre isso. Se bem que eu acho que se vocês já assistiram o vídeo anterior, vocês já escutaram eu explicando essa parte. Alguma dúvida até aqui? Ótimo. Então, vamos voltar para cá. Então, se nós já temos a parte de retração, que é a fibo interna, vamos olhar para a fibo de extensão. Ou, né, se essa aqui foi a fibo interna, por conseguinte, eu tenho a fibo externa, tá? Que vai ser a de extensão. E aí, a gente começa a ter o primeiro número, 111.8. Caraca, você falou para mim que tudo vinha de algum lugar.
Então vamos fazer esse lugar aparecer. Vamos dar uma pausa aqui, ok? E vamos ver a formação dos níveis através de alguns recursos matemáticos, que o primeiro deles passa a ser o 111.8, ok? Então, para isso, a gente vai começar olhando para um triângulo de tamanho qualquer, 100% de um lado e 50% do outro, ok? Isso passa a ser irrelevante, e por ser irrelevante eu vou utilizar exatamente esses mesmos números, um número inteiro e um número pela metade, ok? E a gente vai conseguir, através de um cálculo bem simples, e simples mesmo, que até eu não tenho certeza se é no ensino fundamental ou no médio que se aprende Pitágoras. Acho que é na oitava série. Na minha época, acho que era oitava série. Então, através de Pitágoras, é só aplicar, né, exatamente a fórmula, ou seja, nós vamos ter que a ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais meio ao quadrado, nós vamos ter o valor dele, extraindo exatamente a raiz quadrada dessa criança, a gente vai ter 1.118. Ora, 1.118 a nível de porcentagem é a mesma coisa que 111.8. Ok? Então foi através de Pitágoras que a gente encontrou esse valor aqui. Ok? E dentro desse valor é aquilo que eu já expliquei para vocês. O pessoal costuma utilizar o 112.2, se eu não me engano, e em conjunto com 111.8. Por que eles usam nesse formato? Vamos voltar então para a nossa tela preta. Acontece que quando nós temos, partindo do zero, e aí a gente tem o 23, e já temos lá em cima o 76, ok? Então, como eu disse, nós temos o 76 e o 78, eles plotam duas linhas. E como eu disse que essa parte aqui, ela é por demais importante, o 23, porque é onde praticamente tudo acontece, tudo inicia, a gente também dá um caráter de peso para ela, uma força para ela. Como eu afirmei para vocês, que aqui dentro é uma região de briga, uma vez que ele entrou, aí ele vai começar a desenvolver um movimento. Ele dificilmente chega aqui e já vai de uma vez. Ok? Ele vai fazer essa molecagem aí com vocês. E aí, na segunda vez, ele bate no 76. Ou 78, tanto faz. Ele normalmente testa para depois subir. Ok? Uma vez que ele conseguiu fazer toda essa movimentação aqui, o que nós vamos ter agora, na verdade, é praticamente, tá? A gente nunca pode fazer afirmação redonda, né? Porque a gente não é dono da razão, em primeiro lugar, e em segundo, que o mercado é soberano. No entanto, dá para afirmar para vocês que o alvo nosso agora passa a ser o 111.8 ou 112.2, como quiser. Ok? Então, a criança vai vir, e essa região onde eu dei uma ligeira paradinha, vamos chamar ela também de amarelinho, aqui fica mais ou menos o 100%. Ok? Então, é onde encontra-se a resistência inicial. Ok? A resistência final, perdão. Uma vez que partimos do suporte, a gente encontra a nossa resistência. É aqui que tudo para. Mas o mais interessante é o seguinte: nós estamos num mercado onde o medo, onde a ganância,
onde a falta de controle mental das pessoas levam elas a ficarem numa situação que, quando elas veem esse movimento aqui dentro, hora sobe, hora desce, hora sobe, hora desce, ela não acredita que o mercado vai subir, hora ela acredita que o mercado vai subir. E nessa indecisão, se entra ou se sai, ou se fica de fora, ela não faz nada. Só que a hora que aqui pega o movimento na segunda vez e rompe o 76, ele toma coragem para entrar. Quando ele toma coragem para entrar, já está chegando no 100%. E o 100% é onde os institucionais, os HFTs, eles já vão estar com intenções de sair fora. Entendeu? No entanto, aqueles que são apelidados de sardinha vão entrar nesse instante e vão continuar no mercado. O mercado vai subir até o 111, vai violinar ou vai estopar a galera como um todo, ok? E se os institucionais já estavam vendidos aqui, nesse instante o stop da galera é mais uma venda. Então o que nós vamos ter a partir daqui é uma queda, ok? E essa queda no 111, ele tende a voltar para o 76. Ok? Show de bola? Muito bom. Então, o que nós temos também aqui, já para aproveitar que nós estamos com um desenho pré-formatado. Vai ter que ser a linha branca mesmo. Não, amarela. Se nós temos o 76 aqui em cima, nós temos aqui por volta dessa altura aqui, o 61.8. Ok? O 61.8, vocês podem utilizar ele como região de aceleração ou de sensibilidade de aceleração do mercado. Se o preço chegar aqui nesse ambiente, então vamos lá, 76, se o preço chegar aqui, opa, sim, chegar aqui e ele encontrar o 38, dá uma paradinha, mas ele chegar aqui no 61 e passar direto pelo 61 e chegar aqui bem próximo do 76, ele já está mostrando para você o seguinte: olha, pessoal, recadinho importante, eu estou com intenção de chegar no 161, tudo bem? Ele vai fazer um primeiro teste, talvez ele teste mais de uma vez, tá? Mas ele está mostrando para a gente que ele está com força no mercado. Quando isso acontece, normalmente ele nem chega aqui no 76. Ele bate aqui no 100 e já vai lá para o 141, faz mais um repiquinho, mas ele vai indo em direção ao 161. Tá? Então, o 61, esse cara aqui, é um termômetro para você de aceleração, de sensibilidade, para você saber se o mercado está com vontade de chegar logo ou não lá no 161. Ok? Aproveitando também, deixa eu apagar de novo. Vou apagar tudo. Desenhar de novo, para não ficar bagunçado. Então, se nós temos o 0, nós temos o 23. Não vou fazer o 23 agora. Não vou fazer o 23. Vou fazer já os 50. Tá? Nós temos os 50 e temos o 61.8. Tá? E agora eu vou desenhar somente os 100% aqui. Ok? Então nós temos
somente isso aqui. E é muito comum quando a gente quer operar olhando somente para o 5061, você nem plotar a linha 0 e nem o 100%. Os dois a gente tira ele fora. E o que a gente quer ver agora? Que nessa região aqui entre os 50% e o 61.8, a gente quer ver que essa daqui é uma região de liquidez. Porque vocês lembram que eu mostrei para vocês que a grande maior parte das vezes, e eu vou até escrever, e aqui não importa onde que é o 50, onde que é o 61.8, ok? Mas ele 35%, 35% das vezes ele vai bater numa linha e 40% das vezes ele vai bater na outra linha. Ou seja, nós temos aqui uma quantidade muito grande de vezes que ele vai chegar nessa região aqui, ó, de 50 e 61, ok? Então, a gente tem pessoas, até eu já fiz esse comentário com vocês, que eles fazem, já faz um operacional, já deixam uma linha, uma ordem, né, afixada aqui nos 50%. A hora que ele bateu nos 50%, já vai pegar minha ordem, porque ele vai subir, tá? Quando ele pode chegar aqui, inclusive, no 61. Tá? Como ele pode, inclusive, vir aqui e descer até o 30. Enfim, a gente não tem parâmetros para responder. Por isso que sempre o melhor é, desceu, espera subir, ok? Uma vez que ele confirma que ele está de fato subindo e já fez o pullback dele e vai embora para cima, agora que você vai junto. Mas o 50 e o 61.8 é região de liquidez. Por conseguinte, aonde você vê 618 é região de liquidez. Então nós temos 161, 261, ok? 361, todos você vai ter como região de liquidez. Ok? Porém, a gente trabalha só com 261, não há necessidade de esticar tanto assim, mas pode-se colocar, caso se deseje, aquela outra extensão que eu mostrei, que é o 423,6, como mais um elemento aí para poder buscar o Fibonacci. Bom, justificado então o 111, ok? E já vamos aproveitar e fazer a segunda justificativa. Que é o 141. Ah, não, 141 deixa chegar a vez dele, né? Então, aqui agora, o 127, ok? Então, o 127, ele é porta para o 161.8. A hora que ele bate lá, que ele faz o seu pullbackinho e para no 127, tá? Você pode acreditar que ele está começando a se dirigir lá para o 161, ok? Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês. A tendência do preço, quando ele bateu aqui no 111, é voltar para o 76, ok? Uma vez que ele vem e ele passa pelo 127, ele não recua, porque se ele bater no 127 e fizer um pullback, ele vai tender a retornar aqui para o 76 de novo, ok? Quando eu digo tende, é que ele, na grande maioria das vezes, ele volta para ele, mas muitas das vezes também ele simplesmente sai do 127 e chega no 111. Faz o seu pullback e volta a fazer o movimento que ele estava originalmente. E aí nós temos o 141. Ou seja, o 141 nada mais é do que a gente fazer a raiz quadrada de 2. E 2 é Fibonacci, ou é Fi também, né? É sequência de Fibonacci. Então, é através da raiz quadrada de 2 que a gente obtém
E é exatamente aqui que você tem que respeitar demais esse ponto, tá ok? Porque o 141, ele é região de, vou colocar como põe no bolso dos HFTs. O institucional ele não quer ficar pagando muito para poder esperar chegar lá no 61 não. Tá? Ele bateu aqui no 141, ele já está realizando, se não parcial, total. Ok? Então, vocês vão ver que quando a gente estiver traçando o Fibonacci, ele vai chegar aqui e ele vai voltar para trás. Ok? Então, se você está numa operação de longo prazo, já está lá com seus 70% de lucro, bater aí, minha querida, é esperar para dar continuidade na projeção. Ok? Agora, se você está vendo que o mercado está subindo e está chegando no 141, é melhor ficar quietinho, não é ponto de entrada, porque ele vai retornar. Ok? 161.8, um golinho d'água. Eu já tinha dado spoiler dele, tá? Esse aqui é região de liquidez. Então, o mercado, a hora que chegar aqui, ele volta, cara. Ele volta, e volta muito, tá? Ele volta para o 76 de novo. Entendeu? Então, inicialmente, você pode acreditar que existe a possibilidade dele parar no 111. Ok? Mas é uma possibilidade, porque a tendência dele é vir aqui no 76. É chegar aqui. Então, e aí que fica aquela situação. Se você está numa operação e você entrou nela depois do 76, a hora que ele chegar aqui no 161, corre o risco dele cair para o 76. E aí você fica com a sua carteira negativa. Porque ele vai ficar como ficou Cogna e Companhia Limitada. Tá? Ele passou abaixo ele fez o 161 e caiu para trás. Então, 161 é um ponto para ser respeitado demais. Por consequente, 261 é a mesma coisa, ok? No entanto, eu, Luiz Carlos, e o 423, a gente não usa ele, mas é uma extensão para você, ao invés de você usar, como o pessoal chama, né, o elevador, subir o primeiro andar do Fibonacci, você não precisa fazer a extensão, utilizar essa estratégia. Basta você colocar o 423, que você já tem elevado, vou colocar assim, elevado mais um nível. Só que agora não é nível de linhas, tá? Mas é nível de Fibonacci. Você subiu mais um Fibonacci, colocou ele acima, ok? Então, normalmente a gente não usa esse daqui, porque quando ele bate no 261, blau blau, adeus, esse Fibonacci já morreu, ok? É um próximo. E isso para o Fibonacci bem traçadinho, ok? Às vezes você não traça ele direitinho, ele vai passar, mas aí você vai lá, olha, fala assim, opa, onde estava o 100% não era o 100, era o 76, ok? Onde eu coloquei o 111 não era o 111, era o 100%. Por quê? Porque a movimentação de preço vai se dando de tal forma que às vezes você não consegue ver que aquele ponto ali inicial era um fractal menor e não um fractal maior, e ele está corrigindo o fractal maior agora. Então, acabou. Não temos mais nenhum comentário para ser feito aqui em cima de Fibonacci. Sim, o que eu comentei.
que eu gosto de utilizar mais dois elementos, tá? O 200 e o 223%, ok? Ou seja, o mercado, quando ele sai do 161, quando ele sai desse nível, o próximo nível que ele vai encontrar é o 200. E no 200, pasme, ele sai do 200 e ele vai querer retornar para o 100, ok? Então, essa distância também entre o 200 e o 100 é uma distância muito grande. Se chegou aqui, fica muito esperto, que às vezes o mercado não paga os 261. Tá? Quando ele está bonzinho, ele fica entre 200 e 223%. Ou seja, você fez uma projeção, fez uma entrada e quis lucrar 100% do seu capital investido, ok? Então, se você fez uma projeção do 0 ao 100%, o 100% de seu investimento se dá nos 200%, ok? O 161,8 dá um retorno de 61,8% do seu capital. Já quando o mercado está bonzinho demais, você consegue os 200% e às vezes ele varia e acaba oscilando dentro dessa região aqui. Tá? Então eu gosto de ter ela por dois motivos, tá? Porque o primeiro eu já justifiquei e o segundo porque está muito distante o 161 do 261. E eu me sinto um pouco perdido no espaço quando eu não vejo coisas. Tá? Eu sou visual e eu gosto de ter essa visão de linhas mostrando para mim estágios para que eu possa decidir o que eu vou fazer. Então são esses dois motivos que me levam a utilizar esses dois pontos aqui, ok? Em Fibonacci eu poderia trocar o 200 por 180, deixa eu ver aqui, eu tenho anotado ele em algum lugar, 180, cadê? 182,5, tá? Então, eu poderia usar o 182,5 ou 205,8, ok? Ele dá na mesma, são números de Fibonacci esses dois, ok? Então, eu acabei me adaptando com o 200 e o 223,6 e acaba sendo, porque o 100 é o 100%, o 200, perdão, é o 100% da extensão, né? E o 223 é aquela saidinha básica de acima do zero, que é o 23,6, tá? E o 127 equivale a essa saída do 100. Então eu quis colocar também o 223,6 para ficar com essa saidinha também acima da onde poderia gerar lateralização. Então, gente, a parte teórica era isso aí, tá? Eu vou mandar para vocês 3 tabelas, tá? Para vocês. Acho que eu já mandei essas 3 tabelas para vocês. Não. Eu vou mandar 3 tabelas para vocês. E essas 3 tabelas, elas basicamente estão resumindo duas coisas que eu já falei aqui e uma terceira que foi dita lá no outro vídeo que está no canal sobre como traçar retração de Fibonacci, tá? Uma coisa que eu já comentei lá, então eu vou voltar a fazer o comentário aqui, que é como traçar a extensão de Fibonacci, a projeção, perdão, a projeção, tá? Então, quando nós temos, só para reforçar, né? Quando nós temos um mercado andando do lado direito, esse comentário eu já fiz com vocês, o que é pivô e o que é zigue-zague. Bom, não,
No vídeo, nos vídeos lá nos vídeos de retração tem a explicação. Eu vou fazer aqui uma breve explicação, mas eu recomendo para vocês que assistam aqueles vídeos. Eles vão ampliar mais ainda a mente de vocês. Tá? Então, veja, ó, tudo que nós tivermos do lado de cá, esquerdo, nós vamos chamar de zigue-zague. Ok? E tudo que nós tivermos do lado direito, nós vamos chamar de pivô. Opa. De pivô. Qual que é a diferença entre um zigue-zague e um pivô? O zigue-zague, ele me dá a certeza de onde existe um topo e onde existe um fundo. Ok? Por quê? Porque ele é passado, ele já existiu. Ele não está em formação. No passado, ele foi um pivô, porque ele estava aqui do lado direito. Ok? Mas a partir do instante que ele vira ao lado esquerdo, ele já me dá a certeza de onde existe um topo e onde existe um fundo. Ok? Tudo isso aqui eu consigo enxergar. Ele já está aqui, bateu o olho, eu falo, ó, isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo. Se fosse candle, isso daqui, um zigue-zague ou um pivô quando ele está em formação, ele só é um pivô de fábrica, aquele que vem mesmo ali bonitinho, se ele tivesse 13 candles. Ok? Mas isso para quem opera candle, e nós não operamos candle. Ok? Então, como nós temos essa ligeira dificuldade aqui de fazer essa contagem de 13 candles, e aqui fica uma observação. Se no time frame que você estiver der mais que 13 candles, reduz o time frame seu. E aí, possivelmente, no outro time frame, né, ele vai estar com uma quantidade de candles menores, e aí você pode fazer suas operações com mais assertividade, baseado nesse conceito. Bom, como nós não temos a possibilidade de fazer essa contagem aqui, por conta de nós não termos dentro do ambiente de box, de Renko, a possibilidade de construir um candle a cada time frame que nós escolhemos, né? Ou seja, num time frame de 1 minuto seria 13 minutos, né? No de 10 minutos seria 130 minutos, né? Mas teria 13 candles ali. Já que nós não temos isso, o que é que nós fazemos? Nós utilizamos aquele topos e fundos para poder mostrar para a gente e validar essa informação. Ok? Então, nós temos a certeza que do lado direito nós temos zigue-zague. Mas, do lado direito, o que nós temos não é isso aqui não. O que nós temos é a certeza de um fundo e a possibilidade de um topo. Por que a possibilidade de um topo? Porque ele pode não dar 13. Ele pode fazer isso aqui, ó. Até agora isso aqui não foi um topo. Um topo ele precisa ter os 13 candles, como a gente falou. Ok? Então, enquanto ele está em formação, o que nós temos é um pivô de alta ou um pivô de baixa. Nesse caso aqui no passado, ele foi um pivô de baixa. E nesse caso aqui que eu estou construindo, ele se torna um pivô de alta. Ok? Então, enquanto ele não passar para o lado esquerdo,
Ele se chama pivô porque ele tem uma certeza de fundo, mas ele não tem a certeza do topo. Ok? E o que tem de relevância nisso? A relevância para nós, nisso tudo aqui, é que quando a gente for querer uma informação, você quer uma certeza ou você quer uma possibilidade? E você, Lorena, o que você gostaria de ter? Uma certeza ou uma possibilidade? Certeza. Ok, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar a certeza, tá ok? Então já vou fazer aqui já de cara assim. Quando você for traçar o seu Fibonacci, você vai no zigue-zague. E aí puxa ele para poder ver as suas possibilidades. Ok? Então, sempre a gente vai utilizar esse critério. No entanto, uma vez que ele iniciou o seu movimento de pivô de alta, eu não sei onde esse cara aqui vai parar. Ok? Então, o que a gente faz? Eu sei que ele já fez o primeiro movimento, fez um pivô de impulsão, fez um movimento corretivo, e aí a gente vai pegar nossa projeção de Fibonacci, ok? Então agora a gente vai trabalhar com a projeção. Eu vou colocar ele aqui do ladinho, para não tirar a coloração. O correto é você pegar, colocar ele nesse ponto aqui, levar até esse daqui, ok? Mas, como eu expliquei, eu vou colocar ele aqui do ladinho, só para a gente não perder essa coloração aqui, ok? A gente bate ela aqui e tem duas maneiras de você fazer a sua projeção. Existe a alternada e a clássica. A alternada, uma vez que você chegou nesse ponto aqui, você vai esticar ele até aqui embaixo. Por que até aqui embaixo? Porque a gente já viu que ele começou a se deslocar para cima. Eu não sei aonde ele vai parar, aonde que vai dar esse negócio, mas eu sei que ele já começou a caminhar. Então você pode vir, né, considerando que eu estou com um ponto aqui novamente, ó, nesse pivô, né, e desço até essa parte aqui onde ocorreu a retração, ok? A correção, perdão, a correção. Então eu vou pegar daqui e vou esticar até a parte de baixo e vou soltar. A hora que eu solto, a ferramenta vai me criar uma linha que ele vai me jogar lá para cima, ok? E aí ele vai me dar o 0%, que é exatamente nesse ponto aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui, o 0 vai estar aqui. Aí ele vai começar a traçar 23, 38, 50, 61.8, 76, 100%, e aí ele vai começar traçando, até chegar no 61.8. Considerando que aqui é um 61.8, e é por isso que eu acabo tendo os 200 também. Normalmente o que o pessoal faz, utiliza como critério, é todo esse movimento aqui, utilizar um 61.8 como referência para poder sair da operação. Ok? Porque o movimento de terceira onda, ele se dá a partir de 100% da pernada analisada, ele se dá em 161.8. Então, se ele chegou na terceira onda, significa que a hora que ele chegar lá,
O movimento dele, a partir de aí então, é de queda. E é por isso que a gente respeita o 161,8. E esse movimento de queda pode ocorrer dele chegar até o 76. Tá? Então, esse é um dos formatos que a gente traça Fibonacci. Ok? Perdão, a projeção. O outro modelo, se a gente tinha o mercado caindo, e aí ele era um zigue-zague, e agora ele se torna um pivô. Então, esse movimento de retração, eu ignoro ele. Tá? Eu simplesmente vou vir aqui, de novo, considerando que eu estou chegando até esse ponto aqui, ok? Mas eu vou ficar aqui do ladinho. Aqui. Vou soltar. Do jeito que eu vim aqui, bati aqui, cliquei aqui, aí eu venho e solto. Não. Ficou feio demais. A mão bambiou. Aí você vem aqui e solta ele. Ele vai criar essa projeção a partir daqui. Onde o ponto zero vai ser aqui. Ah, minto, eu falei que o ponto zero era aqui naquela hora. Nossa, eu falei besteira. O ponto zero é aqui, gente, desculpa. Tá? Quando eu faço a clássica, o ponto zero é aqui embaixo. Eu falei besteira, desculpa. O zero da projeção clássica é aqui. E da projeção alternada é aqui embaixo. Por isso que eu errei. Eu falei para vocês que aquela outra era a projeção clássica. Não, a projeção clássica é essa que eu estou mostrando. A que eu mostrei que vem aqui embaixo é alternada. Tá? Então, o zero fica aqui. 1000 perdões. 1000 perdões. Então, aqui nós temos o zero. E agora que nós vamos ter o 23... 51, 50, o 100% e o 161. Tá? Então, essa diferença aqui entre as duas projeções, você pode usar qualquer uma das duas que você quiser. Tá? Ela não altera nada. Vai mostrar pontos diferentes, uma vez que você teve esse rebaixamento aqui, ó, de posição, né? O zero começando aqui embaixo, e o 23 começando aqui, você vai ter também um rebaixamento desse ponto final, ok? Mas você consegue acompanhar o mercado do mesmo jeito, ele não muda absolutamente nada. O que eu gosto de utilizar a projeção? Quando eu já tenho as traçadas, e aí eu quero fazer um acompanhamento desse movimento aqui. Onde é que ele vai parar? E quando isso me acontece, considerando que eu já tinha Fibonacci traçado aqui, tá? O que vai acontecer é que num determinado instante vai acontecer exatamente isso daqui, ó. Uma fibo coincidindo com um movimento de outra fibo, ok? Então, isso daqui sempre você vai procurar. Isso daqui se chama cluster. Tá? E os clusters, eles são coisas importantes para a gente, visto que o preço, quando ele estiver se deslocando, e ele encontrar essa região aqui, ele vai reclamar de alguma forma. Tá? Ou ele vai simplesmente bater lá e cair, ou ele vai bater aqui e vai começar, que é aquilo que eu sempre falo, o samba do crioulo louco. Tá? Ele vai lateralizar aqui, ele vai ter dificuldade de passar nessa região. Ok? Então, toda vez que você vê um cluster, respeita, porque o dólar só está subindo porque ele encontrou na região de suporte um cluster. Tá? Então, para justificar essa minha fala e para começar a encerrar a nossa noite, vamos ver Fibonacci.
se aqui vai estar. Esse aqui não está. Tem um pequenininho aqui, um cluster pequenininho aqui, ó, tá vendo? Mas ele tem um cluster grandão aqui. Tá, tá no M, tá no M. WDO M22. Não veio por causa... Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Caramba, não tá aqui também. Bom, mas tinha um cluster aqui, esperando bater aqui, e se ele batesse... Será que é aqui mesmo? Deixa eu colocar no semanal então, para ver, porque se tiver... E aí tem que ir para o WDO Foot. Aqui, tá aqui. Então ele não migrou para lá, e ele só subiu por causa disso, porque ele encontrou uma região de cluster. Está aqui a região de cluster, ó, 38 da verde com 141 da vermelha, tá? Respeita porque a criança merece. Quando ela fala que aqui vai ser difícil passar, foi, ó, passou, bateu um. Isso aqui é uma semana, tá? Então, ó, bateu uma semana, 2 semanas, 3 semanas, subiu, voltou a testar novamente, e ela está novamente vendo se vai romper o cluster ou se ele vai disparar para cima, ok? Então, eu acho que para hoje é bom parar, que já é 22h55, e aí amanhã a gente entra para fazer as práticas agora de passar a Fibonacci na prática mesmo. Ok, pessoal?